Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor, mais um vídeo, hoje dia 19 de outubro de 2023, dia do confronto entre Fluminense e Corinthians, no Maracanã, tá? Não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tô gravando ele primeiro do que o vídeo pré-jogo, então mais tarde aqui no canal vai ter o lançamento do vídeo pré-jogo, então se você estiver assistindo e o vídeo já tiver lançado, assista. Ou se você estiver assistindo fora da ordem também, tiver visto o pré-jogo primeiro e depois esse, não tem problema nenhum. O assunto desse vídeo aqui é um comentário do André Rizek, que eu particularmente gosto. Eu acho que o Rizek, ele faz sempre comentários muito ponderados. Claro, ninguém é obrigado a concordar com todo mundo o tempo inteiro, o tempo todo. Mas de um modo geral, eu gosto do trabalho do Rizek, dos comentários dele. Cara, ele faz uma reflexão sobre o Diniz que eu decidi trazer aqui para vocês, para a gente poder debater sobre isso, tá? A situação do Diniz entre seleção brasileira e Fluminense, ela chegou num momento complicado. Chegou no momento que ele não vai conseguir dar conta de fazer os dois trabalhos com excelência. E qual será que ele vai escolher? A gente está falando sobre uma reta final de Campeonato Brasileiro que será muito importante caso o Fluminense não conquiste a Libertadores. Como a gente só vai saber se a gente vai conquistar a Libertadores ou não dia 4, tem 5 jogos até lá. O que fazer nesses 5 jogos? Tem a final da Libertadores dia 4. O problema é que pouco tempo antes da final da Libertadores, poucos dias antes da final da Libertadores, onde o Diniz deveria estar 100% concentrado no Fluminense, ele vai ter que fazer a lista de convocação para a seleção brasileira. Para 2 jogos dificílimos. Nada mais do que a Colômbia do John Arias fora de casa e a Argentina no Maracanã. Tudo sem o Neymar, que rompeu os ligamentos do joelho, tá fora aí por no mínimo 6 meses, 6 a 8 meses. Então a situação do Diniz não é fácil, mas eu não tô preocupado com o Diniz, ele escolheu isso para ele, então é problema dele, eu tô preocupado com o Fluminense. O que isso poderá acarretar pra gente, tá? Então vamos ver essa reflexão do André Rizek aí e depois a gente conversa. O que deveria estar fazendo hoje um treinador da seleção brasileira? Sentar com a sua comissão um dia depois da derrota feia para o Uruguai, estudar o jogo com a cabeça mais fria, o que deu errado, o que pode melhorar, o que tem que ser mudado nas próximas convocações, jogadores em quem a CBF tem que ficar de olho para a próxima lista. O que estará fazendo o Diniz hoje? Retornando ao Fluminense e correndo atrás do prejuízo no clube dele de 10 dias de ausência dele, do preparador físico e do auxiliar, do clube, visando ao jogo de amanhã contra o Corinthians. Ele gravou esse vídeo ontem, tá? Só para deixar claro. Claro que o Fluminense é melhor do que o Corinthians, favorito. Mas em termos de estratégia, preparação para o jogo, o Corinthians leva alguma vantagem. As pessoas talvez não tenham noção do que é se preparar para um jogo no futebol de hoje. São horas e horas de estudo, dias de estudo de um adversário, de como preparar os seus treinamentos, se adequar à estratégia para cada partida. Fluminense com o Diniz perdeu isso nesses 10 dias de data FIFA. Isso aí ele tem razão. Em relação ao jogo do Corinthians, o Diniz chegou ontem à tarde e comandou o último treino. Ah, André, mas ele, lá de longe, ele tava... Ele deixa claro em todas as entrevistas que quando ele tá no Fluminense, ele fica 100% focado no Fluminense. Ele não pensa em seleção. E quando ele tá na seleção, ele pensa 100% exclusivo sobre a seleção brasileira, não pensa no Fluminense. Ou seja, quem preparou a equipe do Fluminense para enfrentar o Corinthians foi o Marcão, tá? Porque tanto o Barros quanto ele estavam na seleção. Ele chegou praticamente 24 horas antes do jogo. Então, nesse ponto aí, eu concordo com o Rizek. A preparação do Fluminense pro jogo contra o Corinthians, ela foi prejudicada. A André não vale nada. Não vale nada? A gente vai saber se esse jogo vale nada ou não no dia 4, às 19 horas. Fluminense campeão? Ok. Jogos do Brasileiro não valem mais nada. Se não for campeão, cada ponto vai fazer a diferença para o Fluminense poder buscar a vaga na Libertadores do ano que vem. Lembrando que no momento que eu gravo esse vídeo, o Fluminense é o 8º colocado. Tá fora da zona de classificação da Libertadores do ano que vem. Depois do jogo, o Fluminense, além de se preparar para o Campeonato Brasileiro, brigar por vaga direta, tem que olhar o Boca Juniors. Todo dia, eu imagino, o Fluminense dedique parte da sua preparação diária ao duelo contra o Boca Juniors. E o que vai acontecer às vésperas do jogo contra o Boca? A convocação da seleção brasileira para enfrentar ninguém menos que a Colômbia fora de casa e a Argentina encantada do Messi no Maracanã. Como é que o Diniz vai se dividir entre Campeonato Brasileiro, porque, insisto, o Fluminense tem que conquistar uma vaga direta na Libertadores para não depender só da final. Decisão contra o Boca,
muito estudo, muita análise e ainda preparar uma lista com 23 nomes para reverter os péssimos resultados que o Brasil trouxe na última data FIFA. Não tem ser humano capaz de dar conta de tudo isso. Concordo. Se o Diniz quiser abraçar tudo com excelência e se dedicar a tudo, na prática ele não vai conseguir se dedicar a nada. Tá claro que nesse momento específico da temporada, ele, Fernando Diniz, vai pagar um preço caro por estar se dividindo entre coisas tão grandes como a seleção brasileira e o Fluminense. Imagina, às vésperas do jogo contra o Boca, você ter que preparar uma lista da seleção brasileira. Sem o Neymar, é humanamente impossível dar conta de tudo isso. Além de humanamente possível, é bizarro, né? Nas vésperas da decisão do Boca, ele tem que desfocar do Fluminense para focar em uma convocação para a seleção brasileira. E aí, para quem acha que é só sentar, fazer uma lista de 23 nomes e mandar, não sabe que não é assim, né? Tem observação, tem tudo mais, ou seja, o foco do Diniz ele não vai estar 100% no Boca. Então é isso que me preocupa. Se o Diniz vai pagar um preço alto ou não, é problema dele. Ele ganha 2 salários, foi a escolha que ele fez. A minha preocupação é onde isso pode respingar na nossa final, entende? Com excelência. Se conselho fosse bom, estaria aqui numa banquinha vendendo para você, Diniz. Mas eu não vejo outro caminho que não de, nesse momento, desencanar da seleção. Você é interino, só vai dirigir o time em mais 2 jogos de eliminatórias, depois 2 amistosos. Acho que a sua principal preocupação agora tem que ser a decisão contra o Boca, tem que ser a reta final do Fluminense. Não é o ideal para a seleção brasileira? O ideal seria ter alguém todo dia estudando os jogadores que atuam na Europa, o que pode ser feito de novidade na lista. Esse seria o mundo ideal, mas a gente não vive o mundo ideal. E se você quiser abraçar tudo que está na sua mesa hoje, capaz de você ficar sem nada. Eu achei muito interessante, principalmente pelo... Assim, concordo com praticamente tudo que o Rizek falou aí, tá? E principalmente quando ele fala, né? Se o conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia. Tinha uma banquinha aqui vendendo conselho. Mas é o que ele falou. Que o Diniz, nesse momento, ele tem que literalmente cagar para a seleção brasileira e focar todos os seus esforços no Fluminense, tá? André, os próximos 15 dias não vai ter jogo da seleção. Não vai ter, mas vai ter convocação. E repito, não é sentar, fazer a listinha ali no papel e acabou. Ele vai ter que destinar horas dos dias dele daqui para frente para poder observar e saber qual a lista de jogadores ele vai convocar para 2 jogos importantíssimos. A gente tá falando de eliminatórias, a gente tá falando de amistoso. Ou seja, por mais que o Diniz se entregue, ele não vai estar focado 100% na final contra o Boca. E isso me preocupa bastante, tá? A gente lá atrás, a gente não sabia se essa dupla jornada do Diniz poderia nos atrapalhar ou não. Essa convocação da seleção brasileira às vésperas da final me preocupa. De verdade, tá? E eu achei o vídeo do Rizek muito relevante. Queria agradecer a Ana, que é seguidora aqui do nosso canal, do Instagram, inscrita do nosso canal, mandou esse vídeo lá no direct, falando, Dezão, dá uma olhada nisso aqui e vê o que tu acha. E eu gostei bastante e resolvi trazer aqui para compartilhar essa preocupação com vocês, tá? Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu tô muito confiante no título do Fluminense, acho o Fluminense melhor do que o Boca. Confio na conquista da Libertadores, mas realmente a gente não pode ignorar essa dupla jornada do Diniz aí, no mínimo não nos preocuparmos com que isso pode refletir no trabalho dele no Fluminense. Repito, eu adoro a seleção brasileira, eu sou patriota, amo a seleção, mas eu amo muito mais o Fluminense, né? Então a seleção que se dane nesse momento, o foco tem que ser todo na conquista da Taça Libertadores. Ok, pessoal? Você concorda comigo? Não? Discorda? Não importa. Gostaria muito de ouvir a tua opinião aqui nos comentários. Então não poupe caracteres. Tá legal? Mais tarde tem vídeo pré-jogo, dependendo da hora que você assistir. Dá uma olhadinha aí. Se já tiver, assiste. E vamos ver o que o Diniz, com um pouco mais de 24 horas, o que ele preparou aí pro jogo contra o Corinthians, né? A lista dos relacionados, provável escalação. Então fica coladinho aqui com a gente que você não perde nada. Beleza? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores. Vitória, Fluminense. Vambora, Diniz. Me ajuda, Diniz. Me ajuda a te ajudar, Diniz. Mas eu confio em você, hein? Pra cima deles.